O estudo de hoje é o livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 129, Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará o recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões a expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, toda a vida, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, em leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita satisfação que nós nos encontramos aqui para poder estudar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Nós vamos reler alguns trechos que o Arnaud acabou de ler para nós, para a gente fazer destaque em algumas palavras, algumas interpretações de Emmanuel, e nós vamos fazer isso trazendo como subsídios os dois livros, um dos dois livros mais importantes da doutrina espírita, quais sejam o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. O primeiro parágrafo que o Arnaud leu para nós é esse aqui, ó. Os espíritos mais renitentes no crime são salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Eu faria um destaque aqui: os espíritos mais renitentes no crime. Todos nós, espíritos, estamos nessa jornada terrena de evolução que se alterna, ora no corpo, na matéria mais densa, ora fora do corpo. Daqui a algumas décadas nós estaremos novamente fora do corpo. Todos somos esses espíritos imortais que querem fazer o seu trabalho de redenção, seu esforço pessoal de evolução. Só que na presente existência, que estamos neste momento nos utilizando desse instrumento de manifestação que é o corpo, eu ousaria dizer que nós já não nos encontramos mais nessa condição. Mais renitentes no crime. Outrora, perfeitamente, quando estávamos mais ainda próximos das nossas origens, mas agora não, nós estamos aqui reunidos em nome do Cristo,
buscando estudar o Evangelho, buscando a prática, principalmente, dos seus ensinamentos. Mas todos nós, independente daqueles que estão renitentes no crime ou não, poderemos ser salvos das garras do mal, que é uma analogia que Emmanuel fala sobre todos aqueles que permanecem renitentes, que não tiveram ainda aquele momento de ruptura com o homem velho, cheio de viciações, de defeitos e perturbações. Se nós quisermos, nós podemos nos libertar destas garras do mal. Por isso que ele fala, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Verdadeiramente quer dizer que tem que surgir do âmago da alma, do espírito, essa vontade, essa necessidade de sermos melhores. Então vai depender de nós mesmos. É forçoso observar que chega sempre um instante, para todos nós chega esse momento, na experiência individual de cada um de nós, que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os instantes de dificuldades, de sofrimentos, de dores, de perturbações, todos nós estamos forçosamente constrangidos a passar por situações que são colheitas. Nada acontece dentro da lei de causa e efeito sem que haja uma razão de ser. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. As causas das nossas aflições atuais podem se apresentar em erros da atual existência que cometemos, mas também podem ser provenientes de existências anteriores, em que as nossas reminiscências não nos permitem com precisão identificar em que momento ou o que fizemos de errado. Mas na trajetória do espírito imperfeito, certamente a gente vai passar por momentos de decisão, porque um dos principais atributos do espírito é o livre-arbítrio, é o discernimento, é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E certamente todos nós já escolhemos os desvios do caminho. Mas nós estamos constrangidos, é a palavra que ele utiliza, a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença, que é a fé. Então nós temos a vontade de sermos melhores. Nós temos a fé em dias melhores. E nós temos o Cristo, que é esse nosso condutor da nossa jornada terrena, como se fosse aquele que vai ser o capitão da nau, no sentido de ser essa embarcação que está nos levando, né, ao planeta Terra, com essa humanidade, e ele sendo responsável por todos nós. Então, a salvação a que se refere nesse primeiro trecho, não há como a salvação ser de fora para dentro. O Cristo nos ensinou o que nós devemos fazer. Alguém pode interpretar que ele veio para nos salvar, no sentido de nos ensinar o caminho a ser percorrido. Mas nenhum pai ou nenhum irmão, no caso dele, como sendo o nosso irmão maior, pode fazer pelo seu tutelado. Nós devemos fazer esse movimento de conversão, como Paulo fez. A conversão de estarmos redirecionando, através da aquisição dos ensinamentos do Cristo, as nossas existências. Então, a redenção é um esforço gradual do espírito, do indivíduo. Não há como haver salvação que é provocada e induzida por outro. No final, as decisões são todas minhas. Só eu sou o verdadeiro arquiteto da minha existência e estou projetando o meu futuro, que vai ser feliz ou infeliz, dependendo das decisões que eu tomar. Então, é interessante ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a explicação da frase do Cristo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
o reino de Deus, ele está dentro de nós. O céu não é um lugar apenas, também é. O inferno também não é um lugar, também é. Porque as pessoas que se encontram em perturbação, são renitentes do mal e continuam com essa ignorância perpetrando atos de maldade, quando desencarnarem vão se reunir no mesmo lugar, por sintonia. Então aquele que se envolve no crime, ele não consegue ascender para uma colônia espiritual, para uma condição em que ali ele causaria perturbação. Então todos aqueles que estão renitentes do mal permanecem numa condição infernal, mas é na consciência. Acaba havendo também a reunião de espíritos na mesma condição. Por isso que não se fala que é um lugar geograficamente circunscrito, céu e inferno. Não, é uma condição do espírito, da consciência. Então, fala para nós que não poderemos ver o reino de Deus se não nascermos de novo. Renascer no processo da reencarnação do espírito imortal, que passa pela pluralidade das existências. Ora estamos reencarnados, ora estamos desencarnados. Tem também a simbologia de renascer no íntimo de cada um de nós, em propósitos mais elevados. São símbolos. O próprio batismo pode ter alguma significação importante para um, para outro menos, mas são importantes momentos em que a gente faz esse discernimento, a gente renasce para um propósito de vida melhor. Fala também no capítulo 15 que fora da caridade não há salvação. Entende que a redenção gradual do espírito faz parte desse servir, que é o tema da lição de hoje, né? No serviço da salvação. Não há como salvar-se, ninguém salva a priori o outro. Nós nos salvamos. Então não há como eu me salvar se eu não despertar para a necessidade de atender os ensinamentos e o chamamento do Cristo. Praticar o bem. Por isso que fala, fora da caridade não há salvação. Alguém poderia falar no passado, nos séculos passados, fora da igreja não há salvação. Mas não é fora da igreja, é fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem. Porque você se torna cada vez melhor, mais sábio, foi o que o Arnaud falou na oração dele, quando nos despertamos para a necessidade de fazermos o bem. Nós nascemos para servir. Nós não nascemos para buscar só acúmulo, viagens, usufruir as coisas que a matéria pode oferecer. Nós não nascemos para isso. Quem estiver buscando essa ilusão da vida material apenas, porque todas elas são importantes, quando a gente sabe dar o real valor e o limite da usabilidade de cada coisa. Então, se eu me determino para mim mesmo que a minha vida vai ser pautada apenas na aquisição das coisas que são efêmeras, eu nunca vou encontrar a felicidade. A real felicidade está nessa sinceridade que nós devemos ter conosco primeiro e no propósito de vida, no trabalho pela própria redenção e a reforma íntima. Então, frequentemente, as dores e os sofrimentos vão nos encontrar pela estrada, por essa jornada. Se não estivermos passando por elas agora, passaremos no futuro. Isso não é nenhum pessimismo, isso é só um esclarecimento, que nós nascemos não para sermos servidos, mas para servir. Nós nascemos para nos tornarmos melhores, e para se tornar melhor moralmente e sentimentalmente, você tem que se doar, você tem que saber passar pelas dificuldades da vida, que é uma condição que todos nós estamos inseridos, de cabeça erguida, passando, às vezes, por situações que são muito amargurosas, mas com o olhar para mais além, com o olhar de fé, de coragem, com o olhar de que superaremos as dificuldades. Então,
Então, quando a gente tem, né, essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, a gente entende o contexto no qual a gente está inserido e o nosso papel. Então, se nós fizermos isso, por si só, a gente já vai passar por essas dificuldades de maneira bem mais, vamos dizer, proveitosa. Sofrer, ninguém quer sofrer, mas o sofrimento faz parte, é a contingência da vida, para a gente despertar para a nossa realidade espiritual, que de fato, vivemos num mundo de ilusão. As redes sociais são importantíssimas por serem uma tecnologia que une e traz de maneira imediata a informação dos acontecimentos da humanidade. Mas algumas pessoas vão ali expressar sentimentos, anseios e também necessidades que são ilusórias, né? Então, toda tecnologia tem seu proveito. O problema é qual uso nós estamos fazendo dela. As redes sociais, tem algumas pessoas que ficam emocionalmente dependentes e deixam de fazer a vivência na prática da convivência, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, que a gente possa utilizar todas essas tecnologias que estão à nossa disposição para aprendermos que nós somos e nós estamos nessa atual condição. É apenas um empréstimo. Nós somos usufrutuários de tudo que recebemos da vida, inclusive do próprio corpo. Então, mais precioso, né, que é ter esse esclarecimento de que nós devemos fazer o nosso esforço. Por isso que o Cristo nos ensina também: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que entendem a sua necessidade de progresso e evolução, se esforçam, estão passando por aflições, mas estão aproveitando as oportunidades. O outro parágrafo que o Arnaud leu para nós, da lição de Emmanuel, Serviço de Salvação, lição número 129 do livro Vinha de Luz. É esse aqui, ó. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais. Nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Eu estava falando aqui para a gente que, independente da crença, independente se é materialista, espiritualista, de qual religião, não importa. O importante é a prática. O entendimento, as leis de Jesus, as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus colocados em prática. Então, essa é a necessidade de estarmos aqui hoje, buscando sermos melhores. Então, quando a gente, falando aqui, requisitar socorros materiais, auxiliam, mas não salvam. O texto está falando para a gente que a verdadeira felicidade não está nas posses das coisas, mas no progresso moral. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na questão 921, vai nos ensinar sobre a felicidade e infelicidade relativas à alma. Se nós pudermos depois consultar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, nessas questões que estão sendo realçadas, a gente vai aprender muito sobre o que nós devemos predeterminar para nós mesmos, para as nossas vidas. Quais os propósitos de vida que nós temos que assumir? Nascemos para servir, lembra? No terceiro parágrafo, indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Recorrer a Jesus não é apenas pedir, é louvar, é agradecer, mas acima de tudo é fazer essa adesão de corpo e alma aos seus ensinamentos. Por quê? Porque Jesus é o guia e o modelo da humanidade.
É o que está no Livro dos Espíritos, na questão 625. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, Jesus. Guia, porque nos ensina o caminho. Esteve conosco, encarnado, continua estando conosco, desencarnado, sem nenhuma necessidade de voltar a estar conosco, encarnado novamente, nunca deixou de estar conosco. É esse guia que ensina o caminho, tanto que ele nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está querendo dizer para nós? Todos os ensinamentos nos levam a um ponto em que sairemos de uma condição, muitas vezes, de ilusão, de inércia, e entraremos em movimento para percorrer o caminho que ele percorreu, um espírito puro, perfeito, com a perfeição relativa, é claro. Então, a gente deve seguir o seu caminho. E ele sempre, quando esteve conosco, e mesmo antes de estar conosco, no seu planejamento para a humanidade terrestre, nos enviando os seus missionários, que antigamente dava-se o nome de profetas. Então, na história da humanidade, sempre estando conosco, ensinando qual caminho nós devemos percorrer, modelo de perfeição para a humanidade. Então, nós devemos ter o Cristo como guia e modelo a ser seguido. Quando ele fala aqui, invocar a compaixão, implica a aceitação da lei de amor e de caridade, garantindo recurso adequado. Quer dizer, quando a gente pede, quando a gente esforça, quando a gente faz por onde, quando a gente busca ter méritos perante o Pai, o recurso vem de uma maneira ou de outra. Às vezes, com a nossa miopia espiritual, nós estamos sendo abençoados de alguma maneira, mas a gente não enxerga. Nunca vai faltar auxílio para a gente, porque essa é a lei da providência. Providência divina. Um dos atributos de Deus, que não é um velhinho barbudo, não é um homem como nós entendemos, né? Nas pinturas dos mestres renascentistas, né? Atribuiu-se a imagem de Deus como se fosse um homem, mas não é um homem. Difícil, mas um dos atributos de Deus é a misericórdia. A misericórdia pelas misérias humanas e sempre nos oportunizando novas chances de fazermos essa reparação conosco mesmo, com as nossas consciências. Então esse é um ensinamento muito bonito. A providência divina sempre nos gerando oportunidades e bênçãos. Quarto parágrafo que o Arnaud leu. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. Aprender a orar, não estou falando de rezar. Rezar, às vezes, é você ficar pronunciando repetidamente umas palavras que a pessoa nem está sentindo o que ela está falando, de tantas vezes que ela faz, né, a repetição, a rezação. Nós estamos falando de orar, aquela oração que sai do fundo da alma mesmo. Então, o primeiro passo é esse. A prece tem um poder muito grande. Nós desconhecemos o poder da prece. Quando nós pedimos com humildade a Deus amparo nas nossas dificuldades. Poderíamos dizer que o céu se movimenta quando a gente faz as nossas orações sinceras, e aquela oração com o desejo de realmente ser melhor, de ajudar, de ser ajudado, a intervenção divina acontece. Mas a gente tem que ter essa vontade, a vontade realmente de fazer a nossa parte. Por isso que Jesus nos ensina: batei e a porta vos abrir-se-á, buscai e achareis. Isso está
indicando para a gente a necessidade de ação. Nada vem do céu de graça. Tudo no universo demanda esforço, trabalho. Essa é a lei de progresso universal. É o trabalho. De preferência, na seara do Cristo, o trabalho no bem. Então, se a gente faz as nossas preces, né, a gente pede socorro para as nossas dificuldades e a gente busca a reforma íntima, não tenham dúvida, o auxílio virá. Por isso que Jesus ensina: pedi e obtereis. Mas a gente tem que ter sabedoria para pedir. Às vezes eu estou pedindo vantagens imediatistas, facilidades materiais. Será que eu estou tendo sabedoria para pedir? Tudo será feito para nos auxiliar quando estivermos pedindo coragem, estivermos pedindo fortaleza, fé para passar pelas dificuldades. E essa jornada é que vai fazer o burilamento daquela pedra bruta, do diamante. Então, o sofrimento, ele tem um papel fundamental na nossa evolução. Mas nós só evoluímos pelo amor. O sofrimento serve como despertamento. A evolução só acontece quando a gente aprende e pratica a lei de amor. Por isso que fala que a gente deve, as diferenças entre o pedido e o suprimento. O pedido, às vezes, é a visão humana, a visão ilusória, materialista. Agora, o suprimento já é a visão de Deus, que às vezes a gente não tem condição de sondar. A visão de Deus para uma criatura ainda tão imatura espiritualmente, tão criança, no sentido de sermos ainda espiritualmente, estarmos no início da nossa jornada. Então a gente vai ter que ter buscar essa sabedoria para pedir o que é correto e o que é realmente acrescentador de evolução espiritual. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando serviço de salvação, individualmente, cada um se esforçando, e coletivamente. Esse é o nosso papel. Lembra, fora da caridade não há salvação? Então, a caridade, o amor que eu devo ter por mim mesmo, o amor que eu devo ter pelo outro e o serviço no bem. Quinto parágrafo. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Acabou que eu adiantei um pouquinho essa fala aqui, porque sempre virá o auxílio, não do jeito que às vezes a gente acha que deveria ter vindo, E é por isso que é importante ter essa fé raciocinada na doutrina espírita, que nós entendemos, que o Arnaud também falou na oração dele, para a gente entender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da vida, para onde eu vou. A fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, fazendo a revivescência dos ensinamentos do Cristo, que foi se deturpando com os séculos, com algumas conotações que foram sendo dadas. Então essa revivescência é para a gente ter essa fé raciocinada, para a gente entender o que realmente importa nas nossas vidas. Sexto parágrafo. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. A vida material, a visão materialista é muito limitada. Essas lamentações, elas se tornam improdutivas, que é o que está falando aqui, quando não traz para a gente resignação. Quando eu não tenho a busca por combater a imperfeição, as viciações,
fazendo uma contrapartida em melhorar as nossas virtudes. As virtudes da humildade, da caridade, da benevolência, da indulgência, todas as virtudes, combatendo, né, o bom combate a que Paulo se refere, quer dizer, se eu busco ser mais humilde, eu estou combatendo em mim o orgulho. Se eu busco ser mais caridoso, em me preocupar mais com o outro, eu estou combatendo em mim o egoísmo. O bom combate é esse. O enfrentamento que a gente precisa fazer em nossas vidas é esse. Para a gente ter resignação pelos problemas, sabendo que vamos aprender com eles e vamos nos tornar cada vez melhores espiritualmente falando. É o progresso intelecto-moral. O progresso intelectual, por si só, já nos mostrou na história da humanidade quantos conflitos, quantas guerras, quantas dissensões e separações de pessoas que outrora se amavam. O progresso, ele precisa estar aliado aos sentimentos. Só a racionalidade, a razão, a tecnologia, por si só não garante felicidade para a humanidade. Estamos aqui então agora com o último parágrafo da lição que o Arnaud leu para nós. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção, que assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Ele é o modelo de amor e bondade. É o enviado por Deus para essa humanidade. As humanidades, elas estão por todo o universo. Todo o planeta aloja uma humanidade. São os mundos. Por isso que a doutrina espírita nos ensina da pluralidade dos mundos habitados. Alguém pode interpretar, será que é isso mesmo? Será que tem vida em outros planetas? Quando a nossa ciência, ainda atrasada, vai lançar os seus dispositivos tecnológicos, satélites, telescópios, em busca de vida em outros planetas, muitas vezes não encontra. Mas de que vida nós estamos falando? Da única vida que realmente importa. Toda a vida é importante, mas eu estou querendo dizer assim, a vida espiritual, né? Porque se a gente leva a vida pensando só na coisa material e a gente desconhece que tem todo um universo de possibilidades e existem Cristos coordenando e amparando humanidades em outros mundos deste universo, e a gente acreditar que a vida só existe no planeta Terra, é também uma forma de miopia espiritual. Não estamos falando da vida como alguns filmes ou Hollywood interpreta. Nós estamos falando da vida espiritual que existe em Marte, com uma humanidade bem mais avançada do que a nossa, moralmente, intelectualmente falando. Por isso que Jesus é esse guia, esse modelo, é esse preposto de Deus para essa humanidade. Tanto é que ele veio pessoalmente nos ensinar isso. Falar sobre a misericórdia, falar sobre Deus, que Deus é Pai, que não é o Senhor dos exércitos, como se acreditava antigamente. Então, esse esforço de redenção, né, que vai ser um momento de provação para cada um de nós, muitos de expiação. A aprovação, todos passamos. Somos como alunos que estamos internados num planeta escola, que pode se tornar num planeta hospital, um planeta presídio, vai depender da interpretação de cada um, de como vivencia e de como sente a misericórdia divina. Eu entendo como sendo um planeta escola, em que a gente tem muitas oportunidades de aprendizado, a todos os momentos, aliás,
Desde o momento que dormimos, que nos lembramos de agradecer em oração pela dádiva da vida, por todas as experiências que passamos no dia a dia, ao anoitecer, quando estivermos próximos de adormecermos, o corpo permanece e um processo natural da emancipação nos leva à condição espiritual, essa emancipação momentânea. Então, a vida é um eterno movimento, é dinâmica, reclama e necessita da nossa atuação e do nosso movimento de despertamento do sono mais profundo que pode existir, que é o sono de achar que nós somos apenas esse amontoado de células, esse corpo, somos espíritos. Então a gente precisa fazer esse movimento de entender a personalidade que assumimos atualmente, que somos indivíduos que já tivemos muitas existências e que estamos nos projetando para o futuro mediante as nossas decisões do presente. Esse é o progresso do espírito, como nos ensina Allan Kardec, que é necessário nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. É a lei de progresso. Então, é isso. O auxílio é proporcional à necessidade e ao mérito. Todo auxílio que receberemos da espiritualidade amiga vai ser proporcional ao serviço que fizermos no bem, ao serviço que fizermos em prol do outro, porque afinal de contas nós nascemos foi para servir, para sermos espíritos melhores. Ok, pessoal? Então essa foi a interpretação da lição 129, serviço de salvação, em que, pelo que a gente conclui do ensinamento aqui que nos foi dado, a gente precisa fazer esse movimento é um movimento realmente de nos propor, uma palavra fundamental, propósito, propormos sermos pessoas melhores. E a gente só vai conseguir sendo pessoas que estão trabalhando para lutar contra si mesmo, não contra o outro, para superar ninguém, para superar a mim mesmo, sendo amanhã ou daqui a pouco um pouco melhor do que eu fui antes. Se a gente fizer esse despertamento, esse movimento contínuo, progressivo, paulatino, como não? É uma certeza que nós seremos melhores. Se a gente se propor realmente a sermos melhores, no sentido que realmente importa. Por isso que Jesus sempre nos disse: aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. O tesouro não é o que a traça, o ladrão rouba, a ferrugem corrói. O verdadeiro tesouro não é esse. E a gente precisa fazer esse movimento de despertamento, né? O verdadeiro tesouro é quando nós nos propormos diariamente a sermos espíritos melhores, a trabalharmos na seara do Cristo. Ok? Então a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos.